feliz 2024. Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos analisar o circuito integrado OB2269, onde o seu substituto direto é o OB2268. Nós vamos analisar dentro do datasheet o diagrama em bloco, onde nós vamos analisar todas as suas proteções, OTP, OVP, OCP, UVLO. Vamos analisar também o esquemático para que você possa entender o funcionamento desse circuito integrado. Então fique até o final do vídeo, acompanhe o vídeo, vou dar várias dicas ao decorrer do vídeo, então acompanhe esse vídeo conosco. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Então pessoal, agora nós vamos começar o nosso análise do circuito integrado OB2269. E este OB2269, ele trabalha da seguinte forma: nós temos aqui duas entradas de tensão VIN e a VDD. A VDD, pessoal, ela só vai começar a receber tensão a malha auxiliar, mas internamente nós temos aqui uma ligação de start que vai estar comutada do VIN para o VDD, certo? Porque o VDD ele não receberá a tensão inicial, porque a tensão auxiliar que vem do transformador só terá essa tensão quando o PWM funcionar. Então, nós precisamos de uma tensão de start. A tensão de start vem através do pino VIN, beleza? Então, nós temos aqui a tensão neste ponto aqui. Quando essa tensão chegar a 16 volts, né, nós vamos ter aqui a nossa autorização para gerar o PWM. E também vamos ter aqui o regulador de tensão funcionando a tensão internal supre em 6 volts. E nós não podemos exceder essa tensão aqui, neste pino VDD, a tensão de OVP, que a tensão de OVP é 25 volts. Então, ele tem que estar, nesse caso, acima de 16 volts e abaixo de 25 para que possa gerar o PWM. Então, nesse caso, nós temos aqui acima de 16 volts e caso se você tiver acima de 16 volts e ele venha cair abaixo de 10 volts, aí ele entra em proteção UVLO, certo? Ele vai entrar em proteção UVLO, beleza? Então, não pode estar abaixo de 10 volts. Se tiver abaixo de 10, está em proteção UVLO. Se tiver acima de 16 volts, nós já teremos que ter o PWM, né, na saída do pino 8, nós já teremos que ter o PWM e nós já teremos que ter, né, nesse caso, a tensão vinda, né, tendo o PWM, nós já teremos a tensão vinda da rede auxiliar para alimentar o VDD e essa tensão não pode exceder acima de 25 volts. Então, estamos entendido aí, né, nesse caso. Então, nossa proteção OVP não estando ativando, nós temos aqui, ó, aqui 0 volts aqui, ó. Nós vamos ter aqui 0, né, dígito 0, né, dígito 0. Agora nós vamos falar em dígito 0, né? Nós vamos ter 0 aqui neste ponto. E neste ponto aqui nós temos a OTP, ó. A OTP aqui nós vamos ter um NTC aqui, certo? Um resistor, um NTC. Aonde esse resistor NTC, nós vai estar ligado aqui ao GND, está ligado aqui ao GND, e esse resistor NTC aqui, certo? Se essa tensão que for fornecida a ele abaixar por causa da temperatura abaixo de 1 volt, aí nós vamos ter a ativação da OTP. Mas se essa tensão permanecer acima de 1 volt, porque o resistor vai estar, né, vai estar com sua resistência alta, e então nós vamos ter aqui nível lógico 0 também. Então, já temos outro nível lógico 0. Neste outro caso aqui, ó, nós temos a malha de feedback. Mas essa proteção aqui, ela só vai ser, né, assim, monitorada caso haja o PWM. Para ter o PWM, nós precisamos aqui, neste ponto aqui também, ó, ter a tensão maior, porque nós vamos ter a tensão aqui neste ponto, né? E essa tensão tem que ser maior do que a tensão de entrada, né? Maior do que a tensão de entrada, aqui nesse ponto aqui, essa tensão aqui de entrada, ela não pode exceder a 0,8
volts, não pode exceder a 0,8 volts. Então, nós tendo a tensão maior do que a tensão de entrada, nós vamos ter aqui, né, nesse caso aqui, que vai estar o mais para cá, o mais para cá e o menos para cá. Então, se nós tiver maior do que a tensão de entrada, nós vamos ter nível lógico zero aqui também. Pronto. Então, nós já temos este nível lógico zero, certo? Esse nível lógico zero. Então, nós vamos ter aqui neste ponto aqui, ó, pessoal, agora nós vamos ter aqui a malha de feedback. Nesse ponto aqui, nós vamos ter o feedback nesse ponto aqui, ó, aonde esse feedback aqui, essa tensão de feedback, ela para quando você chegar à tensão lá desejada, seja 12 volts, seja 12 volts, seja 5 volts, seja 5 volts, certo? Programada, né? A saída da fonte vai ser programada através dos divisores resistivos, né? Divisores resistivos, ao TL431, ao óptico, fazendo a malha de controle. Então, essa malha de controle, quando neste ponto aqui, este ponto aqui, ele vai ter uma variação, né? Então, vai ter uma variação de tensão aqui neste ponto. Nós temos uma tensão aqui, que neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, se nós chegarmos a 6 volts, nós chegarmos a 6 volts neste ponto aqui, né? Nesse ponto, vou marcar aqui embaixo, se nós chegarmos a 6 volts aqui, nós vamos ativar a OLP, certo? Nós ativando a OLP, nós vamos ter aqui a tensão, aqui vai ter 1, né? Então vai travar. Então, se nós estiver abaixo, nós vamos ter aqui também 0 também, certo? 0 também. E este ponto aqui, o que ele vai acontecer aqui agora, quando nós chegarmos lá a 12 volts, né? Quando nós chegar a 12 volts, aí nós vamos ter aqui uma tensão que vai ativar aqui, essa tensão aqui, ó, ela, quando nós chegarmos a 12 volts lá, né, na saída, se tiver a tensão normal, né? Nesse caso aqui, nós vamos estar variando, né? Nós vamos estar variando aqui essa tensão entre quando vamos chegar aqui a 2 volts. Nós chegar aqui a 2 volts, pessoal, nós chegar aqui a 2 volts, né? Nós chegando aqui a 2 volts, nós vamos ter aqui, ó, né? No caso, nós vamos ter aqui um nível lógico 1 aqui, ó. Então, nós vamos dar um pause aqui, vou dar uma resetada aqui, ó, dar uma resetada, certo? Neste ponto aqui, para que haja uma queda de tensão. E logo acima, quando ele sobe acima de 2 volts, sobe para 2,2 volts, sobe para 2,2 volts, aí, novamente, né, nesse caso, novamente, ele cai aqui para 0 volts. Então, se estando em 0 volts, né, ele vai ficar, esse aqui vai ficar sempre estando 1 e 0, estando 1 e 0, porque ele vai ser o controle, então ele vai estar sempre 1 e 0, né? Ele vai estar sempre ativando, né, porque a malha de controle vai estar estabilizada, então ele vai estar sempre 1 e 0, teve 1 e 0. Agora, neste caso, se essa tensão cair acima, né, ele vai estar sempre ali, né, sempre 2 e 2, mas se ela cair abaixo, se ela cair abaixo de 2 e cair para 1,8 volts, 1,8 volts, nesse ponto aqui, se cair a 1,8 volts aqui, é porque a corrente estará maior na malha de controle, então terá maior corrente na malha de controle. E tendo maior corrente para a malha de controle, é porque está sem carga. Estando sem carga, vai ter uma maior polarização desta malha de controle, fazendo com que haja uma maior polarização do óptico, que há uma maior queda de tensão, né, na tensão que polariza o transistor, né, do óptico. E tendo uma maior queda de tensão, o circuito vai entender aqui, ó, neste ponto aqui, ó, vai entender que vai estar em modo burst, certo? Então vai estar em modo burst. Estando em modo burst, ele vai diminuir a frequência desse circuito aqui no oscilador, ó, no oscilador, que em modo normal é em 70 kHz, 70 kHz em modo normal, certo? Modo normal. Mas quando ele atinge a tensão de 1,8 volts aqui, 1,8 volts, ele vai derrubar a sua frequência para 22 kHz. 22 kHz, certo? Então, né, nós sabemos que essa tensão, nós temos que ter essa tensão sempre variando ali entre acima de 2, né, e caindo, né, sempre vai ter picos de tensão ali acima de 2. Se cair abaixo de 1,8, aí nós vamos estar em modo bolso, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui nós vamos ter aqui
provavelmente sempre em zero, né? Sempre em zero. E aqui nós vamos ter aqui o nosso PWM, o nosso aqui, ó, nesse ponto nós vamos ter o oscilador. Como é que o oscilador vai funcionar? O que vai acontecer aqui, ó? Nós temos aqui o nosso oscilador, nós vamos ter aqui o nosso PWM aqui vai sair o nosso PWM, certo? Nosso PWM vai sair aqui, neste ponto. E como é que nós vamos ter ele aqui? O que vai acontecer? O oscilador, ele vai colocar este ponto aqui, ó, em zero, certo? Quando ele colocar este ponto aqui em zero, o que irá acontecer? Ele vai colocar esse ponto aqui também em zero, certo? Só que eu colocando esse ponto aqui em zero, né, em zero, aqui nós vamos ter modo zero. E se eu tenho 0, 0 nesse ponto aqui, nesta porta lógica, eu vou ter 1. Ó. Eu vou ter 1. Então, eu vou ter aqui o meu pulso desta forma, certo? Agora, quando eu colocar aqui em 1, nesse ponto aqui, ó, esse aqui passa a ser, né? Esse aqui fica 1 e esse aqui continua sendo 0. Esse aqui continua sendo 0, certo? Então, aqui eu tenho novamente 0 e 1. Então, aqui passa a ser 1 e aqui fica 0. E quando eu tenho 0 e 1, aqui passa a ser 0. Aí eu saio do 1 para 0, certo? E neste caso aqui, então, eu vou ter aqui a minha polarização. Quando eu tenho 1, eu vou ter aqui neste ponto, ó, aqui para cima e aqui para baixo, certo? Aí, nesse caso, quem vai polarizar é o transistor de cima, que vai estar polarizado, Quando eu tenho 0, aqui eu passo a ser 0 e aqui eu passo a ser 1. Então, agora quem vai polarizar vai ser o transistor de baixo. Então, eu vou ter o PWM. Certo, pessoal? É desta forma que funciona. É dessa forma que funciona. E este ponto aqui, Reginaldo, isso aqui vai ser um resistor para controlar a frequência, né? Controlar a frequência. Neste ponto aqui nós vamos ter uma tensão média de 2 volts, a tensão média de 2 volts, aonde você pode encontrar resistor aqui de 100K, né? Nesse ponto aqui ligado ao GND, e também até resistor de 250K ligado ao GND, certo? Ligado ao GND, beleza? Então, pessoal, para análise, o que eu devo analisar então? Com esses dados que eu já aprendi, o que eu devo analisar? Eu devo analisar a tensão de entrada do VIN. E essa tensão da entrada do VIN tem que estar acima de 16 volts, porque a tensão VDD também deve estar acima de 16 volts, possa ter o PWM na saída. Caso eu não tenha o PWM na saída, onde eu devo verificar? Eu devo verificar primeiro esse pino aqui, o RT. Ele tem que estar acima de 1 volt. Tem que estar acima de 1 volt. Se ele estiver abaixo de 1 volt, ele está ativando a proteção. Não vai permitir que haja PWM. Ah, não, mas ele está acima de 1 volt. Então, beleza. O que eu devo analisar agora? Eu devo analisar o feedback. O feedback tem que estar abaixo de 6 volts. Tem que estar abaixo de 6 volts e acima de 1,8 volts. 1,8 volts. Certo? Então tem que estar abaixo e acima de 1,8 volts. Beleza? Então eu vou ter que ter essa condição. Certo? E se caso eu não tenho PWM, ele tem que estar acima de 2 volts. Acima de 2 volts. Se eu não tenho PWM, tem que estar acima de 2 volts. Quer dizer, você tem que estar chegando aqui, tem que estar mandando, liberando, né? No caso, porque estando acima de 2 volts, eu estou liberando, eu estou deixando aqui em zero. Estou deixando aqui em zero. Beleza? Então, essa é a condição. Se eu não tiver, de forma nenhuma, verificando também este resistor aqui, e aqui neste ponto aqui eu tenho que ter 2 volts, né? Tem que ter 2 volts. Então, eu tenho que ter o PWM. Não tendo o PWM, nesse caso, troco o CI. Troco o CI, beleza? Então, fica aí a dica para você. Agora nós vamos para o esquemático fazer o nosso análise. Então, pessoal, não consegui encontrar o esquemático para esse circuito integrado. Eu sei que ele é usado nas fontes Xbox 360, mas quando não tem esquemático dessas fontes, eu não pude usar, né, para vocês. Mas vou usar aqui para vocês o esquemático do próprio datasheet, onde nós possamos analisar o funcionamento
para terminarmos o nosso vídeo. Então, nesse caso aqui, pessoal, vejamos que nós temos aqui a VIN, certo? A VIN, e nós temos a VDD. Percebam que a VDD ela está ligada no transformador auxiliar secundário. E esse transformador só vai gerar tensão quando estiver o PWM funcionando, né? Quando tivermos o PWM funcionando aqui, ó, certo? Para poder gerar a tensão do secundário. Então é necessário, como foi falado anteriormente, é necessário nós termos aqui uma tensão de partida. E aqui está o resistor de partida. E geralmente esse resistor é um resistor de 2 mega. 2 mega. E uma dica para vocês, pessoal. Não use multímetro para fazer o teste com ela ligada no AC, para fazer o teste com este resistor, certo? Com esse resistor aqui sobre ele, para fazer o teste de tensão, né, sobre ele, certo? E aí você vai colocar uma ponteira desse lado e a outra ponteira do outro lado, e principalmente se você usar um multímetro analógico. Se você usar um multímetro analógico, não faça isso, porque todos os multímetros, mesmo analógico como digital, ele tem uma impedância interna, quer dizer, uma resistência interna que vai trabalhar em paralelo com essa resistência de 1 mega. Então, geralmente são 10 mega, 10 mega, né? E do multímetro analógico, ele é menos ainda, geralmente ele é de 4 mega. Então, se você fazer o cálculo aqui, se você fazer o cálculo, certo? Ele é de 4 mega. E se você fazer o cálculo, você vai perceber, ele é de 4 mega, coloquei 14 mega, 4 mega, 4 mega, certo? E se você fazer o cálculo, pessoal, aí ele vai, no divisor de tensão, ele vai cair para menos de 2 mega. Então, vai diminuir, vai aumentar a corrente e pode haver o danificar o circuito integrado, certo? Então, muito cuidado nesse tipo de análise, principalmente se você for usar um multímetro digital automático, aquele que você não precisa mudar para AC nem para DC, que ele mesmo vai escolher. Então, ele vai abaixar a resistência deste resistor aqui, e abaixando a resistência desse resistor aqui, ele vai ter uma maior corrente aqui, pode acabar estourando o circuito integrado. Então, muito cuidado nesse tipo de análise. Só essa dica aí, pessoal. Então, já vimos aqui que nós temos que ter aqui, nesse pino, nós vamos ter que ter 16 volts para poder gerar aqui o PWM, para poder gerar o PWM. Nós vemos que aqui, neste ponto aqui, nós temos que ter a tensão de 2 volts. Neste ponto aqui, nós temos que ter a tensão maior de que 1 volts, maior de que 1 volts, maior de que 1 volts, certo? Nesse ponto aqui, ó, nós temos que ter a tensão menor do que 0,8 volts, 0,8 volts, certo? 0,8 volts. Então, é esse diagnóstico. E aqui, no feedback, nós temos que ter a tensão maior, né? Pulsante, para nós estarmos em modo normal, entre 2 volts. E se nós estiver abaixo de 1,8 volts, 0,8 volts, aí vai estar no modo burst. Por que vai estar em modo burst? Porque nós vamos ter nós não vamos ter carga aqui, então nós vamos ter uma maior corrente fluindo aqui, ó, maior corrente fluindo para este ponto aqui, ó, polarizando mais esse LED, derrubando mais a tensão aqui, ó, derrubando mais a tensão aqui. Vai colocar uma maior corrente fluindo aqui nesse ponto, a tensão vai cair mais, caindo essa tensão a 1,8, nós vamos identificar que não há carga na saída. E não tendo carga na saída, ele entra em modo burst, ele vai diminuir de 70 kHz que ele trabalha, 70 kHz que ele trabalha, para 22 kHz. Então vai diminuir a frequência para diminuir a força de trabalho do transformador, para que possa corrigir, né, e ele não venha a se desligar, porque se cair abaixo de 0,3 volts, aí ele desliga. Agradeço a você por ter participado desse vídeo até o final. Se gostou do assunto, deixe aí o seu like. Se gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Assim, compartilha com os amigos, ajuda nós a crescer esse canal, porque assim nós vamos ter no ânimo e
vamos fazendo mais vídeos e vamos nos aperfeiçoando cada vez mais para chegar a um conteúdo cada vez melhor para você. Até a próxima.